Bom dia, galera. Dando para me ouvir, todo mundo? Tranquilo? Beleza. Antes de começar a palestra, quero lembrar que quem puder, quem tiver alguma dúvida, entrar no app do Macadu. Pode deixar lá, que no final da palestra eu respondo, ou mesmo depois vai ficar lá. E puder avaliar a palestra, é bacana para a galera do evento conseguir medir os assuntos que foram mais votados para manter no ano seguinte. Bom, alguém aqui trabalha com esse Pokémon? Alguém aqui não trabalha, mas já ouviu falar, pelo menos? Bacana. A galera que não ouviu falar e nem trabalha, estava passando aqui, tá 9 horas da manhã, falou, vou sentar numa cadeira aqui, vou dar uma cochiladinha. Não, brincadeira. Bom, a ideia dessa talk, na verdade, é mostrar um pouco mais sobre essa linguagem que lá fora já pegou. Mas aqui a gente percebe ainda que quando sai do circuito São Paulo, assim, que foi onde ela está mais forte, pouca gente ouviu falar. E eu nem vou mostrar muito código, na verdade. Assim, a ideia não é ensinar a programar Elixir, é mostrar por que é bacana, por que ele foi criado e mostrar que ele vem com um conjunto de coisas que facilita bastante na curva de aprendizado. Bom, vamos voltar lá em 2010, quando o Valim... Alguém aqui já ouviu falar do Valim? Bom, quem não ouviu falar do Valim provavelmente não acompanha tanto o trabalho da comunidade Ruby, Rails e Erlang. O Valim foi o primeiro brasileiro a fazer parte do Rails Core Team. O Valim trabalhou intensamente no revamp do Rails 2 para o Rails 3, quando eles praticamente reescreveram parte do framework para trabalhar com threads, num momento onde o Rails estava preocupado com concorrência e introduzir no framework o conceito de thread safe, que é basicamente uma thread não interferir, né, no trabalho da outra thread com processos isolados e tudo mais. E por que o Rails estava nesse momento preocupado com isso? Porque inevitavelmente a galera começou a reparar que as máquinas, né, a tecnologia de hardware vinha evoluindo muito. E cada vez mais as máquinas teriam mais núcleos. E, inevitavelmente, a gente teria que começar a se preocupar com concorrência, né? Para ilustrar esse cenário, eu trouxe um gráfico aqui que é quase impossível falar de concorrência sem ele. Se alguém viu alguma outra palestra que fala disso, provavelmente já viu esse gráfico. De um post bem bacana, de um artigo que chama Free Lunch is Over, que trata um post super extenso sobre concorrência. Quem puder ler e ir atrás, ele explica bem, deixa bem claro as coisas. E nesse gráfico a gente consegue perceber a evolução dos Intel, né, a partir desses anos. Então a gente percebe aqui, talvez não dê para ler muito bem a legenda, mas esses gráficos de baixo eles se referem à velocidade, né, do clock, de energia e tudo mais. A gente vê que ele deu uma estagnada, mas a quantidade de transistores cresce infinito e além. E com isso, né, o número de cores dos computadores aumentou muito. E acho que o mais interessante de ressaltar nisso tudo é que esse gráfico ele é de 2005. E 2005 já, né, para a tecnologia é um bom tempo. E a gente já estava preocupado com essa história. Para quem não lembra, eu vou situar aqui o que estava acontecendo em 2005 na tecnologia. Em 2005, o YouTube e o Google Maps foram lançados. Em 2005 também teve um caso bem curioso, onde o Linus Torvalds entrou na lista de e-mails dos desenvolvedores do GNOME e encorajou todo mundo a usar KDE 3. KDE 3. O iPhone seria lançado só em 2007. E um fato que, para mim, é muito chocante. Não existia Stack Overflow.
O Stack Overflow, exatamente. O Stack Overflow só veio nascer em 2008. Eu não consigo me imaginar programando sem Stack Overflow. Poxa, onde é que estava a produtividade? Bom, eu também, antes de começar de verdade a contar essa história, trouxe aqui uma brincadeira para ilustrar esse conceito, né? Concorrência e paralelismo, que aparece muito por aí, mas às vezes fica meio abstrato, né? Tipo, eles são a mesma coisa, não são e tudo mais. Então, eu vou precisar das duas mãos, eu vou ver se rola aqui. Todo mundo consegue me ouvir aqui? Beleza? Vou fazer uma brincadeira aqui. Onde eu vou representar um processo como sendo essa bolinha e um core como sendo a minha mão. E a brincadeira é mais ou menos a seguinte. Quando a gente tinha lá um unicore, né, e poucos processos, é muito fácil de ver como é que funciona, né? Então o core trabalha com o processo e ele espera o processo acontecer, e tudo funciona tudo bem. Quando a gente tem mais processos, a gente precisa de concorrência. O que é exatamente a concorrência? O core precisa aguardar os processos na hora certa, né, para não invadir um processo ou outro. Então, eu consigo trabalhar com um único core e vários processos. Mas, quando os processos começam a crescer, a coisa complica. E aí, nesse momento, eu preciso de mais cores. E aí eu entro com o conceito de paralelismo. O que é o paralelismo? Eu estou trabalhando com os mesmos processos, dividindo eles em multicores. Existe a concorrência ainda, mas os processos conseguem trabalhar ao mesmo tempo. E lembrando que a gente tem que ter uma preocupação em que os cores não usem o mesmo processo, porque senão as coisas caem, né? Então eu acho que essa brincadeira fica um pouco fácil de pegar o conceito de concorrência e paralelismo, assim. Bom, a gente pode voltar aqui. Agora que a gente deixou menos abstrato esse conceito aí de concorrência e paralelismo, vamos voltar lá para 2010. Em 2010, o Valim ele desenvolveu o LER. Para quem não sabe, LER é lesão por excesso repetitivo. É como se fosse uma tendinite mais grave, assim. E por conta disso, ele não podia programar tanto tempo, tantas horas por dia. E aí ele resolveu dedicar o tempo dele aos estudos. E pensando, né, nesse problema da concorrência em cima do Rails e tudo mais. E aí ele foi buscar em outras linguagens, em outros mundos, como é que a galera estava tratando, como é que as pessoas cuidavam disso. E aí ele parou para ler um livro que chama Seven Languages in 7 Weeks. É um livro bem bacana, que faz uma abordagem rápida sobre 7 linguagens, né? O nome é meio óbvio, 7 linguagens em 7 semanas. E ele aborda um pouquinho de cada linguagem, de como ela trabalha e tudo mais. E nesse livro a gente tem as seguintes linguagens: Ruby, I/O, Prolog, Scala, Erlang, Clojure e Haskell. O Valim avaliou, né, todas essas linguagens, quais eram os conceitos, como elas trabalhavam e tudo mais. E aí, a que mais chamou a atenção é que ele falou, essa daí eu acho que é bacana para eu me empenhar nela e acho que por aí está o caminho. A escolhida foi o Erlang. Está aí o Erlang, nosso golem robusto aí, meio pré-histórico. Não, brincadeira, pré-histórico não, né? O Erlang tem 30 anos, ele foi criado pela Ericsson. E o Erlang foi criado para resolver problemas de telefonia. Que problemas de telefonia? Por exemplo, vamos pensar num switch. Quando você liga para alguém, você se conecta num switch e a pessoa que está do outro lado recebendo a ligação, ela também está conectada no switch. Mas não existe só vocês naquele switch, certo? Não tem só a gente fazendo essa ligação. Outras pessoas também estão conectadas no switch. E é aí que o Erlang entra. Ele precisa conseguir administrar tudo isso de uma forma que uma ligação não interfira na outra,
ou que mesmo quando uma ligação caia, não derrube todo mundo que está lá dentro do switch. E a gente pode escalar isso mais ainda. Vamos pensar que eu vou ligar para um amigo meu que mora lá na Austrália. A gente com certeza não está no mesmo switch. Então, tem todo esse trabalho de conectar muitos switches, muitos channels, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é para isso que o Erlang foi criado, é para esse problema que ele entrou em linha. E ele trouxe um conceito bem bacana também, que foi o Hot Code Swap, que é a possibilidade de você conseguir dar manutenção no seu software enquanto ele está rodando. Por exemplo, a gente não recebe uma ligação da nossa operadora de telefone falando: então, ô Bruno, eu preciso fazer um upgrade aqui e para isso eu vou precisar que das 2 às 4 da manhã você não faça nenhuma ligação, pode ser? Tipo, a gente não recebe esse tipo de ligação. Quase estamos recebendo, né? O sistema de telefonia não está lá, essas coisas, mas... Então, o Elixir traz todos esses conceitos junto. A Erlang, ela roda em cima de uma máquina virtual própria. E a Erlang Virtual Machine é a responsável por conseguirmos trabalhar tão bem com esse multicore, né? E esse foi o foco da Ericsson na época. Eles trabalharam muito bem na Erlang Virtual Machine, tanto que ela está aí há 30 anos aguentando todo o tranco que ela aguenta. E por conta deles focarem tanto na Virtual Machine, a linguagem em si, ela ficou um pouco para trás, vamos assim dizer. Ela é uma linguagem mais arcaica, né? Não tem os conceitos tão atuais, ela não é tão simples. A um primeiro momento, a curva de aprendizado do Erlang é um pouco estranha, assim. Você bate o olho e fala, acho que eu vou ter um pouco de trabalho. Tanto que essa tecnologia ela ficou incubada há um tempão e ela só voltou à tona mais ou menos no ano de 2005, 2006, quando a web deixou de ser request response, né? Então você deixa de ter um domínio de sites da qual você clica e aguarda alguma coisa e você passa a ter serviços como o chat online. Então você entra numa página e aí tem lá no cantinho um atendente para falar com você. Então essa página ela precisa ter um WebSocket, né? Um canal aberto o tempo inteiro com o servidor. E aí o Erlang voltou à tona. Foi pensando nesse cenário que o Valim resolveu escolher esse caminho. Ele falou, pô, o Erlang é bacana para o que eu estou querendo resolver. Se eu conseguir dar uma cara para ele, se eu conseguir trazer uma roupagem mais nova, né? Pensando assim no Java, por exemplo, que a gente tem a JVM e muitas formas de se comunicar com a JVM, né? A gente tem agora o Clojure, Scala, muitos dialetos diferentes para a JVM. Também vou fazer a mesma coisa para o Erlang, né? E na época a gente tinha, por exemplo, ele era do Rails, né? Então Ruby, que é bem extensível, que era uma vontade dele, mas a gente sabe que Ruby trabalhando com concorrência é um pouco complicado, é trabalhoso e não tão performático. A gente tinha Go, que é o rei da concorrência, mas extensibilidade não é o forte dele. Então ele foi juntando um pouquinho de cada conceito. E pensando nisso, que em janeiro de 2011, a gente teve o primeiro commit do Elixir. Em 2011, o Elixir tinha uma cara bem diferente da que ele tem hoje, mas ele já mostrava sinais de que seria um bom caminho para resolver esses problemas. E, bom, o Valim trabalhou intensamente nesse primeiro ano aí, mas ele reparou que precisaria se dedicar muito mais a essa linguagem, né? Então, em janeiro de 2012, ele fez uma proposta para a Plataforma Tech. Plataforma Tech, para quem não conhece, é uma empresa lá de São Paulo, que é bem ativa na comunidade Ruby, comunidade Elixir, obviamente, da qual o Valim é sócio. E ele fez uma proposta para os caras, falando, bom, eu tenho aqui uma ideia de linguagem, que eu acho que vai resolver bem os problemas que a gente está querendo, mas eu preciso me dedicar a ela. E aí o pessoal aceitou, achou bacana, falou, não, beleza, vamos lá, você trabalha a maior parte do tempo nessa linguagem, e em paralelo trabalha os nossos projetos aqui.
E assustadoramente começou a aparecer um monte de gente querendo, né, querendo contribuir, o pessoal lá de fora e tudo mais. E aí, em maio de 2012, a gente tem a versão 0.5 do Elixir. Foi a primeira versão assim mais estável. Hoje a gente está na versão 1.3. Ela acabou de ser lançada, faz umas semanas aí. E a gente roda em cima do Erlang 18. E já está bem bacana para ser usada. Elixir é uma linguagem dinâmica e funcional projetada para construir aplicações escaláveis e de fácil manutenção. Esse é um resuminho que está lá no site deles, bem de cara. E ela mostra aí as principais características mesmo do Elixir, né? Então, é uma linguagem escalável. Conforme a sua aplicação vai crescendo, ela dá conta. A gente já viu testes de milhões de conexões no mesmo servidor e a máquina está tranquila. Ela é uma linguagem tolerante a falhas nativamente. Então, isso por conta do Erlang, né? Então, os nós do Erlang, eles trabalham individualmente, como eu dei aquele exemplo do switch. Então, quando alguma parte da sua aplicação cai, a aplicação não cai inteira. E se você tomar os cuidados direitinho, esse nó que caiu, ele vai ser restartado depois automaticamente num estado estável. É bem bacana. Ela é uma linguagem funcional. Eu não vou me aprofundar aqui no conceito funcional versus orientação a objeto, porque eu acho que nem cabe, a ideia nem é essa. Mas a ideia dela ser funcional é que a estrutura do seu código ela já tende a ser escrita pensando, né, num multithread aí. E ela é altamente extensível. Você consegue escrever um monte de módulos e adaptar ela para as necessidades que você precisa, né? Eu trouxe aqui um Fibonacci escrito mais para mostrar, na verdade, uma funcionalidade que é uma das minhas prediletas da linguagem, que é a preocupação com documentação. Então, dentro do meu código, eu consigo fazer ali a documentação, lembrando que não é comentário de código, eu não estou escrevendo ali, eu fiz essa linha porque eu precisava terminar muito rápido. Eu estou documentando ali o módulo mesmo, então, para bater o olho, e olha só, um módulo bem simples que realiza o cálculo do Fibonacci, e eu consigo documentar as minhas funções também. Então, desde o começo, desde o nascimento da linguagem, ela já veio preocupada com essa coisa nova. Nova não, né? Desculpa, mas é um conceito que a gente se preocupa mais agora, de documentação de verdade. E também nesse slide dá para perceber um recurso da linguagem que eu gosto bastante, que é o pattern matching, onde eu posso dizer para a mesma função que ela vai tomar caminhos diferentes de acordo com o parâmetro que ela recebe. Então, ali eu estou dizendo para a minha função calcula que se ela receber um 0, ela me devolve um 0. Se eu receber um 1, ela me devolve 1. E se eu receber, né, o n, ela realiza o cálculo para mim. Então, com isso, eu consigo organizar um código de forma bem bacana, assim. E, bom, o Elixir ele nasceu já com um ferramental bem bacana, que para mim foi até por isso que eu escolhi não falar sobre sintaxe, não falar sobre os recursos específicos da linguagem, porque eu acho que o ferramental é uma coisa que me chama mais atenção para quando eu vou começar assim e perceber que, vai ser uma escada agradável de subir. E igual o nosso Polygon aí, nosso amigo que é meio montado, cheio de partes aí, o Elixir também traz muitas partes para a gente, para facilitar no desenvolvimento. O Mix, que é uma primeira ferramenta bacana que o Elixir traz, assim que você instala ele na sua máquina, ele traz com ele já o Mix. O Mix ele é um conjunto de ferramentas já para facilitar no seu desenvolvimento, né? Então, por exemplo, quando eu tenho lá o meu projetinho e eu rodo um Mix deps-get, eu estou falando para ele, vai lá no repositório e busca todas as dependências que esse projeto precisa para rodar. Mais ou menos como funcionam as gems do Ruby, né? Então, eu consigo subir os projetos de forma bem rápida e consistente. Mix new é um comando para criar novas aplicações, assim como Rails new, enfim.
Ele já monta toda uma série de diretórios para mim, com o básico necessário para eu ter uma aplicação rodando já. Mixtest, onde ele roda toda a minha suite de testes. Lembrando que a gente também tem uma cultura de desenvolvimento de testes, que é super importante para você garantir o seu código, né? Então você consegue, tem um módulo inteiro lá de testes já escrito no Elixir, bem avançado, onde você consegue escrever os testes para sua aplicação e depois você pede para rodar e garante aí que o seu código está certinho, que você não quebrou nenhuma funcionalidade. Mix Phoenix New é um outro exemplo bacana, onde ele monta uma estrutura já com o framework Phoenix. Para quem não conhece, o Phoenix é o equivalente ao Rails, né? É um framework para trabalhar aí com web, escrito em Elixir. E o Mix já traz isso tudo para a gente também. Uma outra ferramenta bacana que proporciona tudo isso é o X. O X, ele é um ecossistema de pacotes, né? Um gerenciador de pacotes da Elixir e Erlang. Então, para a gente não precisar ficar reescrevendo roda, já tem lá um monte de pacotes e um monte de coisas para realizar tarefas onde a maioria dos projetos vai precisar. Quando eu escrevi essa apresentação, o X, eu não sei se está dando para ler aí, mas ele já estava com quase 37 milhões de downloads de pacotes. Então tem bastante gente usando aí. E tem uns pacotes bem bacanas, por exemplo, o Cowboy, que é um server HTTP, escrito Erlang, que durante muito tempo ele foi o top 1 de downloads lá do X, mas agora ele foi passado pelo Poison, que é uma biblioteca JSON para trabalhar com Elixir. O EX é outra ferramenta bem bacana que tem na linguagem. Ele é um interpretador real-time, né? Então assim que eu rodo o EX, ele sobe para mim uma máquina a virtual machine do Erlang, e eu já tenho todo um ambiente para sair codando e vendo o resultado das minhas funções e tudo mais. E eu deixei nesse slide uma coisa que eu acho bem bacana também. Eu não sei se está dando para ler, mas a primeira função que eu chamo ali, o crypto, ele não é uma função Elixir, ele é uma função Erlang. E essa foi uma preocupação da linguagem, de não esconder aonde ela está rodando, né? Então, já que a gente roda em cima da máquina virtual do Erlang, por que eu não posso trabalhar com Erlang também, se eu quiser? Então, muitas coisas já estão implementadas nesses 30 anos de Erlang que eu posso chamar diretamente do meu código Elixir e ele vai trabalhar hibridamente sem problemas. E eu deixei aqui também, lembra quando eu falei da documentação, aqueles módulos que eu documentei, fica com essa carinha aqui quando você chama um H ali, né, um help, e passa o módulo e a função que você quer saber, e ele mostra para você, coloca um título ali, né, no caso do first, do módulo list ali, está falando para mim, então, eu vou retornar para você o primeiro elemento dessa lista. E ele me coloca uns exemplos ainda que eu posso colocar naquela documentação. Então, se você me passar uma lista nula, eu te retorno nulo. Se você me passar uma lista de um elemento, vai ser ele mesmo. Ou uma lista com mais elementos, eu vou te retornar o primeiro elemento deles. Então, eu acho bem legal, a nível de código mesmo, do interpretador, você conseguir ler a própria documentação. Acho bem interessante. E o Elixir, por estar... pela comunidade está muito ativa, então os plugins dos nossos queridos editores de texto também estão evoluindo bem rapidamente. O Emacs, que é o editor preferido da comunidade, ele está com um conjunto de ferramentas, né, dentro do Alchemist, que dentro do seu editor já está toda a documentação e autocompletes e está tudo prontinho assim para você sair programando. Mas não é só Emacs, né? Então o Vim também tem plugins. Eu nem vou entrar na briga aqui Emacs e Vim, porque senão a gente não acaba hoje essa palestra. Mas os editores mais novos, eles também têm, né, plugins prontos para trabalhar com Elixir, né, Atom, Sublime. E lembrando que é tudo open source, né? Então, se você está sentindo falta de alguma coisa, ou percebeu um bug, alguma sintaxe errada, ou algo que, poxa, esse autocomplete iria facilitar a minha vida, é só entrar lá, procurar os plugins, entrar no GitHub da galera, fazer pull request, abrir issue, que o pessoal trabalha muito rápido.
Inclusive, essa é uma característica que eu acho bem bacana da linguagem, que se você entrar na mail list e você enviar, ou no IRC, enfim, e você enviar mensagens, o Valim ou o Chris, né, que é o mantenedor do Phoenix, eles respondem, eu acho que eles não dormem assim, porque meia hora, uma hora tem uma resposta na sua caixa de entrada sobre aquilo que você falou, se faz sentido ou não, te ajudando se for um problema que você não está conseguindo resolver, enfim, ou te orientando em como contribuir para que aquilo passe a ser uma feature nova, né? E bom, eu estou falando aqui bastante sobre a linguagem, mas aí vocês me perguntam, né? Tem alguém que está usando? Eu nunca ouvi falar disso. Bom, eu vou te falar que lá fora bastante gente usa. A gente tem uns exemplos grandes, né? O Pinterest usa. A gente tem o WhatsApp e Skype usando Erlang, né? Então é bem sólido. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a Sherpa, que é uma galera rock and roll, que quando a linguagem nem estava tão evoluída assim, eles já viram né? Já acreditaram e viram um potencial e falaram, não, vamos construir o nosso software usando Elixir. A Sherpa desenvolve um software de departamento pessoal. Então a ideia deles é facilitar ali o trabalho daquela galera que faz a nossa folha de ponto, que faz a folha de pagamento, né? Pessoal importante na empresa. Então a Sherpa faz um software para facilitar a vida desses caras. E um outro exemplo bacana também é o Kik, que é um gateway de pagamento escrito em Elixir, assim como um PagSeguro ou alguma coisa assim. E inclusive a API dos caras está bem documentada, é só entrar na wiki deles lá. Se você tem um aplicativo que precisa de uma forma de pagamento, o Kik é uma puta solução, assim, que aguenta muito tranco por conta do Elixir. Então esses dois caras estão em produção aí, ativo na comunidade. Quem quiser procurar depois o site deles é uma boa referência. Mas aí eu estou aqui no Fizzly, né? E o nosso assunto é Internet das Coisas. E onde que o Elixir cabe na Internet das Coisas? Pô, eu não posso deixar de falar do Nerves. O Nerves é um framework para trabalhar com a Internet das Coisas, né? Para trabalhar com embarcados usando Elixir. Internet das Coisas é um assunto que está aí, todo mundo está falando. Acho que é a maior satisfação para a galera da nossa área ver a Internet das Coisas acontecer, porque agora que a gente vai se sentir mago de verdade, agora que toda a magia de eu poder controlar a minha casa, de poder fazer as coisas acontecerem na palma da minha mão, literalmente. Então, quando eu penso em Internet das Coisas, para mim, o que eu penso? Eu falo, bom, eu vou chegar na minha casa, eu vou ter lá o meu Raspberry, eu vou conectar nele uma série de Arduinos e com poucas linhas de código eu moro na casa dos Jetsons. E como que eu posso trabalhar com Elixir nisso? Bom, o caminho mais lógico seria, eu vou lá, vou baixar o Raspbian, né, que é um Debian para Raspberry, vou baixar o Erlang para ARM, o Elixir para ARM, vou compilar tudo isso, compilar as bibliotecas que eu preciso. Aí eu vou colocar lá dentro do Raspberry, vou codar lá dentro, fazer tudo que eu preciso e tal. Mas eu estou pensando em um Raspberry, né? E se eu tiver uma série de Raspberries que eu quero fazer isso, eu vou ter que entrar em todos eles e fazer a mesma coisa. É um processo um tanto quanto doloroso. E isso que eu estou falando só de Raspberry. E se eu estiver trabalhando com o Galileu da Intel, e se eu estiver trabalhando com BeagleBone Black, tem outras plataformas aí, eu vou ter que fazer esse procedimento para cada uma delas. Então o Nerves chegou para facilitar isso. O Nerves, ele é um framework à prova de balas usando Elixir, de acordo com a própria documentação. E é exatamente isso que ele é. Ele é bem robusto, bem forte, e ele torna esse processo mais simples. Como que funciona o Nerves? Ele tem todo um prepare de ambiente para mim. Então eu falo para ele em qual ambiente que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com Raspberry, se eu vou trabalhar com Galileu, se eu vou trabalhar com BeagleBone Black. Não consigo falar de primeira sempre. E aí ele já baixa tudo aquilo que eu preciso. Então ele baixa o kernel, o Linux preparado,
com o mínimo de coisas que eu preciso para ficar pequeno. Já baixa o Erlang, baixa o Elixir, já monta um pacotinho pronto para mim. Eu vou lá, na minha máquina mesmo, no meu editor de texto favorito, com todos aqueles plugins que eu apresentei, codo a minha aplicação, faço meus testes. Depois que tudo estiver pronto, eu falo para ele, bom, Nervous, pode fazer o build aí para mim. E aí ele faz um cross-compile que esse realmente para mim é muito mágico, assim, é meio de outro mundo, porque você está ali no seu x86 e ele faz toda essa compilação para o ARM muito rapidamente. E ele gera para você uma imagem na qual você vai gravar num SD card. E aí você vai fazer o deploy dentro do seu Raspberry, que na verdade é você pegar o seu SD, colocar lá. E assim que o seu Raspberry bootar, a sua aplicação em poucos segundos ela já está pronta para ser usada. Isso porque nessa parte do build, na hora de preparar o ambiente, o Nervous ele troca, né, o init do kernel Linux para o urinit da máquina Erlang. Então, quando você sobe o Raspberry, a primeira coisa que ele boota já é a sua aplicação e ela já está completamente usável. Então, aqui um pouco mais aprofundado como funcionam as coisas, né? Então, eu estou passando para ele ali no Make, usando o Nervous RPI, porque eu estou trabalhando com o Raspberry, né? Mas ali, se eu estivesse trabalhando com outra plataforma, esse é o momento onde eu digo para ele o que eu quero usar. Faço o compile das libs todas, carrego, né, o setup do meu ambiente, e ali eu já estou pronto para fazer a minha aplicação na minha máquina mesmo. Eu posso iniciar a aplicação com o mix, que eu apresentei lá atrás também. Então eu dou lá um mix new, a minha app, faço, né, os meus testes, dou um include nos scripts do Nervous para o Makefile, compilo, rodo make, e aí eu uso essa ferramenta que é o FWUp, que inclusive ela é escrita pelo mesmo mantenedor do Nervous, então ela está bem otimizada com as coisas. E isso está gravado agora no meu SD e eu posso distribuir pelos meus devices. Claro que a gente tem alguns problemas. Na primeira vez o prepare pode demorar um pouco, porque esse monte de coisas que ele tem que baixar, a imagem é um pouco grande às vezes. Eles deram uma melhorada nisso, eu não fiz esse prepare recente, tiveram algumas atualizações e eu ouvi falar na comunidade que a coisa já está bem mais rápida. Mas até a última vez que eu fiz ainda demorava um pouquinho esse prepare. E out of the box a gente não tem Wi-Fi. Já tem no X um pacote para trabalhar com Wi-Fi no Nervous. Mas de cara ele ainda não vem pronto. Então quando a primeira vez que você coloca lá, tem que fazer um xamanismo lá para o Wi-Fi rolar. Mas nada que a documentação está aí para isso. E eu ainda preciso do SD card. Mas, a meu ver, carregar um SD card pela casa e instalar num lugar, no outro, é bem mais simples do que codar direto na placa, que nem sempre é tão fácil, e preparar todo aquele ambiente. E, bom, a coisa é bem bacana, está bem avançada e boa parte disso acontece porque a comunidade Elixir ela é bem ativa. Um bom caminho para chegar na gente é pelo Slack. Então, alguém fez o favor de escrever uma appzinha no Heroku. Quem quiser anotar aí, você entra lá e coloca o e-mail e você vai receber um convite para entrar, né, no Slack. O Slack hoje está com um canal, tá com mais ou menos uns 300 canais, eu acho, separado por assuntos, né? Então lá dentro você tem um canal geral, você tem um canal de região, né? Então tem canal Brasil, canal Polônia, canal China, enfim, e assuntos específicos da linguagem. Então tem um canal que a galera fala só sobre Phoenix, uma galera que fala só sobre Nervous, um canal para iniciantes que é bem legal, a galera põe umas dicas lá. Tem um canal de jobs para quem procura emprego. A maioria deles ainda é fora do país, né? Aqui dentro a gente ainda não tem uma contratação, o pessoal ainda tem um pouco de receio, mas emprego remoto lá de fora, todos os dias tem muito. Muito mesmo, é impressionante. Um outro canal bacana é o Meetup. Para quem não conhece, o Meetup é uma ferramenta onde você consegue juntar pessoas que estão a fim de falar da mesma coisa.
Então você se inscreve lá no Meetup, coloca o seu endereço e aí você fala, eu quero falar sobre álbum de figurinhas. E aí o Meetup vai buscar num raio próximo de você quais pessoas que também estão a fim de falar sobre isso. E aí nessa ferramenta você consegue marcar encontros, né, organizar conferências e tudo mais, pedir para a galera confirmar, trocar ideia, fórum, enfim. Esse endereço aí é do Meetup lá do Elixir Users Group de São Paulo. A gente faz uns encontros bimestrais, mais ou menos, assim, com a galera da comunidade, com pequenas palestras, oficina, um bate-papo mesmo para saber o que está acontecendo na linguagem, para dar uma nivelada em todo mundo, ajudar a galera que está começando agora. Então o Meetup é também uma ferramenta legal de chegar. O Radar, que talvez seja a minha ferramenta predileta. Você entra lá no site da plataforma Tech, Elixir Radar, e aí toda sexta-feira, mais ou menos no final da tarde, eles mandam, né, um jornalzinho, uma newsletter, com os principais artigos que rolaram nessa semana sobre Elixir, um calendário sobre as próximas conferências, né, vai rolar a Elixir Conf lá nos Estados Unidos, na Disney, vai ser bem maneiro. Também tem algumas vagas de emprego. Mas o mais interessante é que se você não tem tempo, se o Elixir não consegue fazer parte da sua semana, então pelo menos ali você vai saber o que tem de mais quente acontecendo e você pode pesquisar no seu final de semana e tudo mais. E claro, a documentação oficial. Então lá, elixirlang.org. A documentação ela está bem bonita, bem mesmo. Essa foi uma preocupação que nas talks que o Valim fala, ele sempre diz que 50% do tempo dele no desenvolvimento da linguagem, ele fala, não, cara, eu quero que a documentação seja suficiente para a galera entrar e não ter medo e conseguir encontrar as coisas. Então ela está toda bonitinha lá nos tópicos, descrição de módulos, funções, tem alguns exemplos, uns getting started lá. Tem até um exemplo famoso dele, que ele escreve um Portal, sabe o jogo Portal? Ele faz um paralelo com a linguagem, então passando, né, de umas filas para lá e para cá com números assim, usando um paralelo do Portal, é bem legal para você começar. E agora que eu já falei bastante aqui, talvez vocês queiram me conhecer. Eu me chamo Bruno Volkov, sou fã de Star Wars. Eu tenho uma terrível mania de derrubar líquido em toalhas, então eu nem abri aquela água ali para não acontecer nenhum acidente. O início da minha carreira foi com C++ e Perl. Depois eu achei que eu gostaria de brincar com iOS, mas aí eu vi que o mundo mobile não está muito para mim, e eu voltei para os servidores. Hoje eu trabalho intensamente com Ruby, com Elixir, e essa é a minha terceira vez aqui no fórum, é a primeira como palestrante, então eu espero que vocês tenham gostado, porque eu estou bem nervoso. E quem quiser depois, aqui no final, eu tenho uns adesivos de Elixir aqui também. E é isso aí, muito obrigado. Quem quiser me adicionar no Twitter, eu vou estar por aí nas outras palestras. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser vir conversar e tudo mais. É isso. Obrigado. Não esqueçam de avaliar depois a talk ou mandar dúvidas lá no Macadu.